Peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta. E aí, gente, meu nome é Marcos Botelho, sou professor de teologia, interpretação bíblica, hermenêutica. Estou fazendo estudos do Sermão do Monte semanais. Você é bem-vindo para o nosso estudo, não faz mal se você quiser começar daqui, se você quer voltar lá para os primeiros vídeos, vamos caminhar juntos. Escreva aqui nos comentários como é que está sendo, o que Deus tem falado para você. Se você está assistindo no YouTube, eu quero convidar você a clicar aqui embaixo, tem um link para o mesmo conteúdo lá na nossa plataforma de EAD, mas lá eu vou poder responder pessoalmente a qualquer pergunta que você tiver e no final tem um certificado. Hoje nós vamos estudar Mateus 7, de 7 a 12, a nossa responsabilidade com o Senhor e com o mundo. Por isso, se você ainda não estudou, para o vídeo agora, vai lá estudar, fazer as suas anotações, depois que você estudar, orar, volta aqui, dá o play no vídeo e vem acompanhar e comparar os estudos que você está fazendo sozinho com Deus e aqui os estudos que nós estamos fazendo com acompanhamento, ok? Vamos lá para o vídeo? Jesus começa esse trecho falando de pessoas que estão buscando a Deus. O tema aqui é oração, ou pelo menos um pedido de perdão. Então, quem pede alguma coisa a Deus vai encontrar. Quem busca a Deus vai achar. Quem bate vai se abrir. O teólogo Richard Glover, ele disse que essa figura é como se fosse uma criança que está na tua casa e ela grita pela mãe, pede alguma coisa para a mãe, e se por acaso a mãe não responder, ela vai procurar onde está a mãe para pedir de novo. E se ela não encontra a mãe, ou se a mãe está trancada no quarto, ela bate na porta do quarto até a mãe abrir a porta e ela fazer o seu pedido. Então é quase como um ambiente familiar de alguém que está pedindo ou precisando de alguma coisa e não foi atendido logo no começo, mas insistiu um pouco e aí ela encontrou essa resposta. Jesus está falando isso e é lógico que ele não está dizendo de vãs repetições, ele já falou isso, a gente já estudou sobre isso, que isso não é o método de Jesus, pessoas que ficam repetindo como se Deus não tivesse caráter, ou se esse mantra, essa repetição excessiva fosse mudar Deus de ideia, não é isso. O que Jesus está falando, ele está convidando os seus discípulos a uma intimidade com Deus e dizendo assim, essa intimidade, ela muitas vezes tem que partir de você buscar a Deus com mais força, porque na verdade você não vai convencer a Deus a mudar de ideia. Provavelmente quando você estiver íntimo de Deus, quem vai mudar é você e eu. Quando a gente conhece a vontade do Pai, a gente começa a entender melhor. Eu tenho um filho de 5 anos e uma menina de 2. E é interessante que eles me pedem coisas que às vezes eu falo não, mas eles não entendem o porquê eu estou dizendo não. É só com a intimidade, o crescimento, o amadurecimento deles, eles vão entender por que eu disse não. E às vezes eu disse sim, mas não um sim naquele momento, é um sim mais para frente. E essa é a chamada de Jesus nesse começo. Olha, toda vez que você pedir, você vai encontrar. Aquele que pede vai encontrar. Aquele que busca vai achar. Aquele que bate vai abrir. Bom, uma coisa a gente tem certeza. Essa não é uma promessa para colocar Deus contra a parede. Então tem alguns que não leram a Bíblia toda, ou que não têm intimidade com Deus ou com a palavra, que eles usam esse versículo dizendo, você tem que colocar Deus na parede, você tem que falar, essa é a tua promessa, você falou que se eu pedisse eu ia ter, eu determino, em nome de Jesus, eu exijo, eu estou batendo, eu quero agora. Não é isso que o texto está dizendo assim, eu estou prometendo, agora tudo que eu prometi, agora eu estou refém. Jesus não está dizendo que Deus é um gênio de uma lâmpada mágica, que toda vez que você esfregar, sairá e você terá os seus desejos realizados. Ele está dizendo que Deus é acessível àquele que o busca. Esse é o centro desse texto. Tem um livro chamado Ser é o Bastante, do autor Carlinhos Queiroz, um amigão meu, vale a pena ler. E esse livro é sobre o Sermão do Monte. Lá nesse livro, ele vai linkar esse trecho com o versículo que vem antes, sobre não jogar
pérolas aos porcos ou dar o sagrado aos cães. Ali, provavelmente, quando o Carlinhos faz esse link, ele está dizendo que ali é um lugar de confissão de pecado. Então, quando você julgar alguém, e da mesma forma que você julgar, você vai ser julgado, da mesma forma que você pecar, ao colocar o seu pecado nos outros, você não pode, ao se confessar a pessoas religiosas. Essa é a interpretação do Carlinhos, né? Então ele vai falar assim, não dê pérolas aos porcos. O que você tem mais sagrado é a sua confissão. Quando o Espírito te convence do pecado, você confessa. Então não dá o sagrado, o que deveria estar no altar de Deus, para os cães selvagens. Não dá a sua pedra preciosa, o evangelho que te convenceu do pecado, aos porcos. Então ele fala o seguinte, dê a Deus. Então se você pedir perdão, você vai encontrar. Se você buscar o perdão, você vai achar. E se você bater a porta do perdão, vai se abrir essa porta. Então, ali também pode estar num contexto de perdão, e desse encontrar o perdão ou de encontrar algo que você precisa como essencial. Independente se você interpreta como algo básico da vida ou confissão, essa oração ela quer dizer de um Deus acessível como Pai. Porque quando Jesus vai contar a parábola logo depois, ele vai mostrar essa intimidade. Ele primeiro vai trazer, numa parábola, ele vai falar, se vocês que são maus dão boas coisas aos seus filhos, quanto mais Deus, sendo bom, não vai dar boas coisas para vocês. Então, olha só que interessante. Ele fala assim, quem de vocês, tendo um filho que pede pão, é um básico, está com fome, vai dar uma pedra. Lembrando que a pedra e o pão parecem. E a cobra e um peixe também, uma serpente e um peixe. Ou qual de vocês que o filho pede um peixe frito, vai dar uma serpente? Ali o que Jesus está dizendo é o seguinte, primeiro ele traz que todos nós somos maus. Esse princípio está no ensinamento de Jesus. Todos nós somos maus. E Jesus, ele o tempo todo trabalha com isso, porque o Antigo Testamento vai mostrar que nós não conseguimos fazer o Êxodo 20, os 10 mandamentos. Nós falhamos lá. E por que falhamos? Somos maus. Falhamos em todos. Então Jesus já parte desse princípio. Se nós somos maus, se nós somos pecadores, e olha que Jesus está falando com seus discípulos. Se nós somos maus, fazemos coisas boas aos nossos filhos. Lembra que Jesus falou também, se você faz coisa boa a quem te faz o bem, que diferença você tem dos pagãos? Então é a mesma coisa, se vocês que são maus fazem coisas boas para os seus filhos, quanto mais Deus lá no céu. O que Jesus está falando é, ao se aproximar de Deus, entenda que Ele quer intimidade em amor. É o amor que vai transformar a sua oração. E não uma petição, e não encostar Deus na parede, e não cobrá-lo como, é promessa, eu quero o que é meu. Não, é a intimidade de se chegar a um pai que quer o melhor para o seu filho. Outra coisa que Jesus está combatendo com esse trecho é que toda oração é produtiva, né? Mesmo aquelas que não têm resposta. Porque não necessariamente ao abrir a porta é que a oração é respondida. Ao abrir a porta, há uma intimidade com o Pai, há uma intimidade com Deus que está no céu. Então toda oração ela tem a sua resposta sim, que é a intimidade com Deus, o se aproximar de Deus. Jesus é o intermédio da sua criação, da criação de Deus com o próprio Pai. Ele é o intermédio entre nós e Deus. Então, o objetivo da oração sempre vai ser alcançado, porque a gente vai chegar à presença do Pai, um Pai amoroso que dá pão, que dá o peixe, que dá o que comer, que dá o que vestir, no que ele já falou antes. O nosso Pai que nos ama sempre vai cuidar da gente como um Pai mais que amoroso, porque se nós que somos maus fazemos coisas boas ao nosso filho, imagine o Pai do céu. E aí Jesus acaba, assim em tudo, façam aos outros o que você gostaria que fizesse com você. Essa é a lei e os profetas. Olha que interessante, aqui Jesus faz aquele resumo do Antigo Testamento. Faça para os outros o que você gostaria que fizesse para você. Por que Jesus coloca isso no final de um trecho sobre oração?
Isso aqui reforça o pedido de perdão lá do começo e a tese do Carlinhos Queiroz. Porque se ele volta a esse trecho dizendo façam aos outros o que gostariam que fizesse com você, esse é o resumo da lei dos profetas, portanto, ele volta ao começo sobre o amor do julgar ou ao começo do amor de um pai que ama e responde às orações. Então é interessante, esse finalzinho pode ser feito um link lá no começo do julgar, então provavelmente ali é sobre perdão, é sobre um pai que realmente você sempre vai encontrar esse perdão, mas também esse finalzinho pode ser de um pai amoroso e por isso você tem que, ao encontrar esse amor, ter amor para com os outros. Jesus está fazendo o resumo do Antigo Testamento sobre amar o próximo como a ti mesmo. Os rabinos do primeiro século tinham um livro de explicações da lei chamada Talmud. Até hoje é um dos principais livros de apoio à interpretação do primeiro século, de como era o pensamento dos judeus. E antes de Cristo, uns 20 anos, existiam dois rabinos muito fortes. Hillel, que era um rabino que tinha uma interpretação mais suave, mais sobre a graça, e Shammai, que era uma interpretação mais rígida, mais severa. E o Hillel foi desafiado a ficar em um pé só e fazer um resumo de toda a lei do Antigo Testamento. E ele desafiou o Shammai para fazer também. E o Shammai falou, é impossível, são 613 leis e não sei quantas explicações, isso é impossível. E ele saiu de perto de Hillel e não conseguiu fazer esse resumo, porque seria impossível. Ele ia ficar lá mais que dias ali em um pé só. E aí Hillel pegou e virou e falou assim, o que você achar odioso, não faça a ninguém. E colocou o pé no chão. Falou, esse é o resumo das leis e dos profetas. Antes de Jesus já tinha esse resumo, lógico que Jesus vai fazer um upgrade nesse resumo, porque Hillel ele faz essa citação 20 anos antes de Jesus nascer, mas ele vai fazer o que é odioso, não faça a ninguém. E Jesus ele vai fazer uma coisa melhor, ele vai fazer um upgrade desse pensamento, que ele vai falar, faça aos outros o que você gostaria que fizesse para você. Mas já era no pensamento judaico esse resumo sobre amar o próximo. Quando João vai fazer o resumo de Deus, o evangelista vai falar Deus é amor, né? Ele está fazendo uma definição que é amor. Em outro lugar da Bíblia não fala o que Deus é, não. Ele fala outras características, mas ali é ousado demais falar que Deus é amor. É exatamente isso, porque Deus realmente, ao ser amor, ele está ali encarnando toda a lei, e Jesus é o amor perfeito, né? Então, quando ali Jesus encerra falando, olha, esse é o amor, porque você vai fazer para o outro sempre o que você gostaria que fizesse para você, o que você recebeu do seu Pai amoroso, você faz para o próximo, e essa é a lei e o profeta. Bom, amigos, que você e eu, quando formos buscar o Pai, pedir algo ao Pai, a gente possa sempre encontrá-lo. Essa é a promessa de Deus, que sempre que nós formos buscar, pedir algo, pedir perdão, pedir alguma coisa essencial para a vida, nós vamos encontrá-lo lá. E essa presença é essencial para a nossa vida. Estar perto do Pai amoroso é o que vai transformar a nossa vida e vai transformar a vida de quem está próximo da gente. Que Deus te abençoe e a gente se vê no próximo vídeo. Galera, no próximo vídeo a gente vai falar de Mateus 7, 13 e 14, 2 versículos. As duas estradas e as duas portas. Estuda aí, a gente se vê no próximo vídeo.